que é algo de muita importância, não só para mim, mas para todos que aqui se encontram. E assim como foi ministrado através do louvor, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, a palavra diz: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estroveis a vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, amados? Deus, Ele quer de mim e de você que nós venhamos ter um espírito de criança, para que lá na frente nós possamos herdar o reino dos céus. Mas não é essa a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela está um pouquinho mais adiante, lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Apocalipse, capítulo 2, 8 em diante. É uma palavra onde o apóstolo João, ele escreve uma carta à igreja de Esmirna. E essa carta que ele escreve à igreja de Esmirna é uma carta aprovando a igreja, é uma carta elogiando aquela igreja. Além de ser uma igreja pequena, mas perante Deus uma igreja de muita estatura, uma igreja muito grande, muito próspera. E para que nós possamos entender a essência da palavra, vamos ler ela. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Aqui eu consigo, através de alguns estudos, através de algumas leituras, eu aprendi que a palavra Esmirna, ela significa mirra. E todos conhecemos a essência da mirra, que é uma essência que no passado era usada para consagrações, para ungir. Tanto que Jesus, ele foi lavado os seus pés com bálsamo, com a mirra. E através dessa palavra eu consegui entender que no versículo de número 10 está escrito que nada temais das coisas que hás de padecer, que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Quantos de nós não somos tentados no nosso dia a dia? Diversas vezes. Essa palavra eu tive a oportunidade na segunda-feira pela noite, se não me engano foi na segunda ou na quinta, de estar compartilhando com os irmãos ali na casa de recuperação. Mas Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, porque ela não serve somente para nós que nos encontramos ali na casa de recuperação. Essa palavra ela serve para toda a igreja. Por quê? Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tribulações. Não existe um que está aqui dentro que nunca passou uma tribulação na sua vida. E a essência da mirra, para que você entenda onde eu quero chegar, a mirra, para ela poder exalar aquela essência, aquela verdadeira essência, o perfume, primeiramente, ela tem que ser moída, ela tem que ser triturada, ela tem que ser esmagada. E quantos de nós, por muitas vezes, não fomos humilhados, não fomos moídos, não fomos triturados diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, mas permanecemos com a nossa fé em Cristo, permanecemos com a nossa fé em Deus, colocamos o nosso coração naquele Jesus, nesse Jesus que é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente.
E aquilo que Ele fez no passado, Ele é fiel e justo para fazer na minha e na sua vida nos dias de hoje. Aleluia! Jesus, Ele nos traz aqui, amados, não é somente para ouvir o Rafael falar, porque o Rafael não tem nada para falar para você, mas a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus é o que vai falar ao seu coração. O que você está ouvindo nessa noite não é a palavra do Rafael, é a palavra de Deus, é o que está escrito nas Escrituras, diante do louvor que a irmã entoou aqui nessa noite, que nós devemos ser como criança. Eu estava lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 3, aonde ele diz que, aqui ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aquele que tem um espírito de criança, amados, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, vai entender o que eu quero dizer. Eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinhas, e para que você possa entender aonde o espírito de criança se encontra. Quem aqui é pai, quantas vezes não repreendeu o seu filho, quantas vezes você não pegou o seu filho, deu um puxão de orelha, deu um tapinha no bumbum, e essa criança sai chorando, sai esperneando, mas daqui a pouco essa criança está te abraçando e falando que te ama, que te adora, porque ela confia em você, porque ela sabe que você é o seu pai, e ali ela encontra um porto seguro. Conosco não é diferente diante de Deus, amados. Deus, Ele nos repreende, Deus, Ele nos traz uma palavra de repreensão, mas não é porque Ele quer nos ver mal, é para que aquela palavra de repreensão venha nos trazer a essência, venha nos trazer a vida, venha nos trazer a adorá-lo, que é aquilo que devemos fazer em espírito e verdade. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu falo do Salmo 51. Por que o Salmo 51? Porque o Salmo 51 é o maior salmo onde nós podemos entender que Davi, ele se humilha diante de Deus, que Davi, ele se prostra diante de Deus, e ele reconhece que sem a presença de Deus na vida dele, ele não é ninguém, ele peca contra Deus, ele age contra Deus ali, naquele pecado, diante de Deus com Batseba. Mas o que ele faz quando ele percebe, quando ele enxerga o erro dele, ele rasga suas vestes, se prostra diante de Deus e se humilha de Deus. E a primeira coisa que ele pede para Deus, amado, é para que Deus não retire dele o seu espírito, porque ele sabe que sem a presença de Deus sobre a sua vida, ele não é ninguém. E eu e você não somos diferentes. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos ninguém. E para que a presença de Deus venha habitar no meu coração e no seu coração, igreja, nós temos que ter um espírito de criança. Nós temos que carregar conosco um espírito de criança, inocente, onde nós conseguimos enxergar que sem o Pai nós não somos ninguém. Eu acho muito engraçado quando eu vejo uma criança correndo dentro da igreja, eu acho a coisa mais linda. Mas quando ela cai e começa a chorar, a primeira pessoa que ela procura é o pai. E comigo, irmão, não foi diferente. Deus me deu corda, até onde pôde. Eu caminhei com as minhas pernas. Mas quando eu caí e enxerguei que sozinho eu não conseguia, e pedi socorro, pedi auxílio, Deus estendeu as suas mãos para mim e falou: eis-me aqui. E Deus me colocou hoje onde eu estou. Foi Deus, amado, que me colocou onde eu estou. Se Deus me tirou do lamaçal do pecado, Ele pode tirar qualquer um de nós. Deus, Ele é fiel, justo e poderoso para cumprir as suas promessas sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque eu já disse, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Então Ele nos traz aqui nessa noite, amados, para que nós possamos entender que realmente necessitamos da sua presença. Amém, igreja? Glorifique o Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos nos colocar de pé.